queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é o canal do YouTube, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui para, mais uma vez, compartilhar os nossos estudos das cartas de Paulo. Estudamos aqui já nesse canal, temos aí uma playlist que vai falar sobre os estudos da Epístola a Filemon, e agora estamos estudando a Epístola a Tito. Então, vamos aqui compartilhar os nossos estudos, e se você está chegando agora para poder fazer o acompanhamento, vai aqui no canal, nas playlists, que tem aqui uma playlist também do estudo das cartas ou da Epístola a Tito, e você consegue acompanhar os episódios anteriores. Então, vamos aqui compartilhar a tela. Estudos das cartas de Paulo, Epístola a Tito ou Carta a Tito. Esse aqui é o fragmento dessa carta que nós estamos estudando, que sempre apresentamos, e a estrutura que nós dividimos para poder fazer os estudos, as reflexões de versículo a versículo. Então, nós já estudamos aqui, temos já os vídeos dentro da playlist dos estudos da carta a Tito, a saudação inicial, que compreende o capítulo 1, que vai dos versículos de 1 a 4. E hoje nós vamos encerrar essa segunda parte da estrutura, que chama Responsabilidade dos Dirigentes, que também está contido ali do capítulo 1, do versículo 5, até o capítulo 2, do versículo 10. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, dos versos 5, 6 a 10, porque nós já estudamos em vídeos anteriores os versículos do capítulo 1, do verso 5 até o final, verso 16, se não me falha a memória, e já estudamos o capítulo 2, dos versos, ou dos versículos de 1 a 5. E depois iremos finalizar os nossos estudos dessa epístola a Tito com a parte, né, ou a estrutura da divisão, como viver guardando a esperança, que vai do capítulo 2, dos versos 11, até o capítulo 3, até o final do capítulo 3, né, que é o verso 15. Então, vamos, para a gente relembrar, vamos aqui passar por versículo a versículo do capítulo 2, versículo 1, versículo 2, até o versículo 10, e depois voltaremos versículo por versículo, versículo 6, versículo 7, até o 10, para podermos estudar versículo a versículo, verso a verso. Então vamos lá. Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Verso 2, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. Deixa eu só acertar aqui, pessoal. Pronto, agora sim. Vamos em frente, verso 3. As mulheres idosas, então aqui falou dos velhos, agora vamos para as mulheres. As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém às pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravos da bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os seus maridos e filhos, para serem exemplos, né, das mães de família.
no versículo 5, a ser ajuizadas, fiéis e submissas a seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada. Aqui nós já explicamos no vídeo anterior esse versículo aqui para ficar bem entendido o contexto histórico. Então, quem tiver alguma dúvida aqui do verso 5, vai lá na nossa playlist, vai lá no episódio anterior, no vídeo anterior, para poder entender um pouco desse verso 5. E agora vamos para o 6 até o 10, que é o objeto desse estudo de hoje. Então, no verso 6, exorta igualmente aos jovens para que tudo sejam criteriosos, para que em tudo sejam criteriosos. Ser tu mesmo um exemplo de conduta íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra vós, fique envergonhado. Versículo 9, os servos devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhe motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, hoje nós vamos parar aqui, né? Já estudamos, repito novamente, os versículos de 1 a 5, e hoje nós vamos fazer de 6 a 10. Então, vamos entrar aqui no detalhe do versículo 6, que diz: exorta igualmente aos jovens para que em tudo, sejam criteriosos. Então, nós vimos nos versos anteriores, né? Verso 3, verso 4, que ele vai falar dos idosos, das idosas, e agora ele vem falar um pouquinho sobre os jovens. Então, ele vai, nesse verso, pegando todas as faixas de idade para poder trazer os conselhos, né, como se deve comportar aqueles cristãos que estão iniciando ali nas igrejas em Creta. E aí ele traz aqui os jovens. E a tradução que nós estamos utilizando aqui é da Bíblia de Jerusalém. E na Bíblia de Jerusalém traz duas notas, né? Nota F, que está aí, que a gente está vendo, e a nota G. Então, a nota F é em relação a em tudo, que também referir-se ao começo do verso 7. Em tudo, ser tu mesmo um exemplo. Então, aqui ele já está falando, né, que esse em tudo refere-se ao começo. Então, em tudo, né, seja o exemplo. E no G, na nota G, que vai falar sobre criterioso, né? Criterioso, G, esse conselho de moderação que visa aqui aos jovens noutros lugares do Novo Testamento, dirigindo a todos. Então, aqui está falando aos jovens, mas serve para todos nós, né? Não só os jovens, para todos. É isso que a nota vem trazendo aqui como uma reflexão. Indo já para os detalhes do versículo 6, nós pegamos aqui o criterioso, né? Criterioso, sofroneo, mais ou menos isso, que é a palavra em grego, lá antigo, né? Teramente sã, né? Criterioso, teramente sã, estar com a mentalidade saudável, exercer autocontrole, pensar sobre ti mesmo de forma moderada, ser sóbrio, frear as próprias paixões. Então, aqui, quando ele vai falar no verso 6 que os jovens têm que ser, em tudo, né, ser criterioso, está falando justamente para poder
ter o autocontrole, né? Tentar frear as paixões, ser criterioso, né? Em todas as coisas que ele faz. Muito bem. No verso 7, ele diz o seguinte: se tu mesmo exemplo, agora ele volta para Tito, se tu mesmo exemplo de conduta íntegro e grave na exposição da verdade. Olha que legal. Então, o que ele está falando? Ó, você mesmo precisa também dar o seu exemplo, né? Ser íntegro, ser grave na exposição da verdade, quando você falar as verdades do Cristo. E o exemplo aqui vem da palavra tipos. Tipos. E é muito interessante, né? Tipos, no sentido técnico, modelo de acordo com o qual alguém deve ser feito. É o exemplo a ser imitado. Então, o exemplo ali é um tipo, a palavra tipo, que foi usado lá no grego antigo, é ser o exemplo a ser imitado. Olha que legal. Quando nós vamos lá no livro dos Espíritos, né, falando um pouquinho aqui dos conceitos espíritas, e se pergunta, né, ao espírito de verdade, né, qual é o tipo mais perfeito que a gente possa tomar referência. Olha o tipo aí, de novo, né, o tipo mais perfeito. E a ideia do tipo é essa mesmo. Qual é o exemplo mais perfeito para a gente imitar? E a resposta é bem simples. Em algumas traduções são duas palavras, em outras traduções apenas uma palavra. Naquelas que é uma palavra, só está escrito assim, Jesus. Naquela que tem duas palavras, está escrito vede Jesus. Então, qual é o tipo, qual é o exemplo? Jesus, lá no livro dos Espíritos. E aqui Paulo está falando para Tito, ele tem que ser o exemplo para ser imitado pelos outros. Bem legal, né? E o íntegro daquela do verso 7, né? Tem que ser íntegro, é aptasia, incorrupção, perpetuidade, eternidade, pureza, sinceridade. Olha que legal. Então, ele tem que ser íntegro, tem que ser puro, tem que ser sincero, tem que ser honesto. E Paulo adverte: ser tu mesmo o exemplo, quer dizer, o tipo, aquele que vai, né, ser o exemplo a ser imitado, vai ser um modelo. Então, ser você mesmo o exemplo, o tipo, o modelo de conduta, e íntegro, quer dizer, aqui, pureza, sinceridade, seja puro, sincero, honesto, né, na exposição da verdade. Bem interessante e bem propício para as nossas próprias reflexões do dia a dia. Então, quando Paulo escreve isso para Tito e nós estamos estudando agora, é como se Paulo estivesse falando para cada um de nós. Então, para que nós sejamos também o exemplo daqueles que estão à nossa volta, nós que estamos buscando o entendimento dos ensinos cristãos, que nós possamos ser esse exemplo, esse tipo, né, o exemplo a ser imitado. Bem legal. No verso 8, ele diz o seguinte: exprimindo-te numa linguagem, ainda está falando para Tito, né? Tem que ser o exemplo, ele continua, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, não tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Então, tem que ser, né, digno. E aí a palavra digno vem de igies, que é ensinamento que não se desvia da verdade. Então, ser digno ainda a sua palavra, a sua linguagem tem que ser aquela que não desvia da verdade,
que sempre fala as coisas corretas. E nesse versículo, a gente observa que tem uns ensinamentos bem interessantes aqui para a gente poder refletir, né? Na minha palavra, ela tem que ser aquela que exprime a verdade, que não desvia da verdade, irrepreensível. Para quê? Para que nós não sejamos acusados de alguma coisa. E aí, dentro da literatura espírita, tem uma mensagem num livro chamado Fonte Viva, que é da psicografia abençoada de Chico Xavier, e a história é trazida por Emmanuel, no capítulo 43. Eu queria pedir licença para vocês aqui, para a gente poder, vou até tirar aqui a nossa apresentação, para a gente poder ler na íntegra essa mensagem aqui do capítulo 43, que diz o seguinte. Vamos lá. Capítulo 43 do livro Fonte Viva, eu vou ler aqui na minha outra tela, por isso que eu estou olhando aqui do lado, diz o seguinte: linguagem é o nome ou o título desse capítulo ou dessa mensagem. E aí Emmanuel vai citar justamente essa passagem do versículo 8 do capítulo 2 da Epístola a Tito, que Paulo envia a Tito. Diz assim, aqui vai estar um pouquinho diferente do que nós estamos estudando, porque ele deve ter pego outra tradução, né? Emmanuel pegou, ou quem escreveu, editou o livro aqui, pegou uma outra tradução dizendo assim: a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, verso 8. Aí ele continua. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça revoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do céu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitindo forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso
fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e repreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal em dizer a nós. Olha que mensagem legal, bem interessante para as nossas reflexões aqui e que também nos auxilia, é óbvio, né, na reflexão do verso 8 da carta do Tito. Então, Emmanuel vem e desdobra esse entendimento. E que nós possamos aí ouvir de novo, volta depois aqui o nosso vídeo, o nosso estudo, ouve de novo, reflete mais uma vez, porque esses ensinamentos são muito preciosos para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Às vezes, a forma que estamos abordando aqueles que estão à nossa volta precisa ser reformulada para que as energias vinculadas desses relacionamentos sejam o mais próximos possíveis do amor. Então, vamos agora para o verso 9, que diz: os servos devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de alegria e não sendo teimosos. Olha só, esse verso ele começa lá, iniciando nos primeiros versos, falando dos idosos. Depois ele vai falar das idosas. Depois Paulo comenta sobre os jovens. Aí ele volta a atenção para Tito, próprio Tito. De novo, lembrando sempre, né, de transportarmos esses ensinamentos para o nosso dia de hoje. Então, se ele está falando para Tito, ele está falando para nós também. E agora ele vai falar para aqueles que são servos, né? Aqueles que servem as pessoas. Antigamente tinha os servos que ficavam lá, hoje ainda tem algumas pessoas, né, que servem as pessoas, é claro que sempre agora de uma forma remunerada, mas sempre tem aquelas pessoas que estão ali a servir. Na época, né, os servos a gente pode chamar até de escravo, né, para a época poderia ser alguns escravos, mas alguns ainda eram servos remunerados, né, não escravos. Então, aqui está falando que tem que servir ao Senhor com alegria. E esse ensinamento é muito difícil para nós hoje tentarmos trazer para os nossos dias. Por quê? Porque como seria que nós deveremos ou devíamos ser, né? Devíamos ser aqueles que servem, né? Jesus fala: você quer ser o melhor, o mais grande entre todos? Seja aquele que serve. Então, aqui Paulo está falando, quando a gente está servindo, que a gente tem que servir com alegria, né, aos senhores. E podemos trazer uma analogia bem íntima, ser servo de Deus, né, servir ao Senhor, né, Senhor com S maiúsculo, servir a Deus. Então, quando eu sou servo de Deus, que eu possa servir com alegria e não com teimosia. Mas a maioria das vezes, nós, ou vou falar por mim, né, eu estou ali ainda meio que teimoso ainda das circunstâncias da minha vida, das coisas que estão acontecendo, e às vezes sem alegria. E aqui Paulo vem nos alertar. Vamos servir ao Senhor, né, com alegria e com obediência, sem teimosia, entender a situação que nós estamos lá. E aqui ele vai falar, ó, em tudo, né, com obediência, ser obediente, ser fiel, sem teimosia. Vamos ver o que significa a palavra obediente, né? Lá no escrito original, o que o Paulo queria dizer mesmo originalmente? Obediente é hipotássio, que quer dizer organizar sob, né? Subordinar, sujeitar-se, submeter-se ao controle de alguém. Então, você
deixa que o outro controle. Olha que legal. Se nós pensarmos aqui, trazendo essa analogia, os nossos dias atuais, pensando em ser servo de Deus, nessa frase, né? Eu sou servo, o Senhor é Deus, eu tenho que ser obediente. O que é obediente? Então, obediente é me subordinar ao controle de Deus, deixar Deus controlar-me. É muito bonito isso, quando a gente vai entendendo, né, as palavras conforme a interpretação original, né? Então, eu tenho que me submeter à vontade, ao controle da outra pessoa. Não sou eu mais que controlo. Fazendo essa analogia, nos dias de hoje, que eu posso levar e Deus o servo de Deus, né? Não sou eu mais que controla a minha vida. Quem controla a minha vida, né? Eu vou me submeter ao controle de Deus. Deus controla a minha vida. É bem interessante e bem profundo, e que a gente possa refletir bastante, né? Quando eu falo eu sou servo de Deus, será que eu estou sendo obediente nesse sentido? Deixar o controle da vida, já que eu sou servo de Deus, a Deus, às vezes é mais retórica, né? A gente filosófica, a gente fala, mas na hora de agir, eu vou falar por mim, eu sempre vou buscando a minha própria vontade. Então, que a gente possa refletir se nós estamos fazendo a vontade de Deus, sendo aí controlado por Deus, ou se eu estou buscando a minha própria vontade. A outra palavra que nós separamos é o teimoso, aqui do final. Então, não seja teimoso. Seja obediente, com alegria, e não seja teimoso. Teimosia é antilego, alguma coisa assim, né? Que é falar contra, né? Contradizer, opor-se a alguém. Então, quando eu resisto, me oponho, recuso a obedecer, eu declaro, né? Declara-se contra alguém. Então, me recuso a obedecer, não quero ser, sou teimoso, não quero obedecer. E quantas vezes nós, aqui hoje em dia, trazendo aqui para os nossos dias atuais, vou falar por mim, né? Quantas vezes a minha teimosia acaba me levando a situações dolorosas para quem? Para mim mesmo. Então, às vezes, eu tenho que ser obediente, né? Tem que ser lá me submeter ao controle de Deus, ser obediente a Deus, para que eu não trabalhe contra a vontade do Pai. Será que quando eu faço algo, eu estou fazendo o que eu quero e eu estou alinhado com o que a vontade do Pai quer? Ou eu faço algo porque é o eu, né? Eu ponho o eu no centro das coisas e é a minha vontade, e não a vontade do Pai. Então, essas reflexões, elas nos levam a certos lugares que nós precisamos observar as nossas ações para que eu possa me autodeclarar servo de Deus, que eu possa me autodeclarar cristão. Então, olha só como que os ensinamentos, eles são profundos quando a gente vai entrando nos detalhes, refletindo na essência dos ensinamentos primórdios que foram escritos lá atrás. Por isso que esses estudos eu gosto muito, está me fazendo muito bem, e eu espero que faça bem também para aqueles que estão aqui acompanhando esses estudos no canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. E o último verso aqui que nós deixamos para estudar nesse vídeo, nesse episódio, é o verso 10, que diz: jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, que a gente possa sempre fazer as coisas íntegras, muito pelo contrário, mostrar a fidelidade. Então, furtando aqui, que é o nos fisomiei, nos fisomiei, algo assim, que é por de lado, né? Separar, dividir. Então, o furtar é separar, dividir.
separar para si mesmo. Ó, eu vou pegar para mim, né? Esse furtar, desviar, retirar secretamente, se apoderar para uso próprio. Então, furtar é pegar para você, olhar com egoísmo, e aqui está falando que não devemos nunca pegar algo pensando em nós, com egoísmo. A gente pode pensar no objeto, mas a gente pode pensar não só em objeto, né? No próprio conhecimento, pensando só em si, furtando, né? A oportunidade, às vezes, de convivência com outras pessoas, furtando um conhecimento que você tem e não quer compartilhar. Então, esse furtando aqui vai muito além de pegar alguma coisa. Às vezes eu vou me apoderar de algo só para uso só meu, não vou compartilhar com ninguém. E é isso que Paulo vem falando aqui, que muito pelo contrário, muito, a gente tem que dar prova de inteira fidelidade, né? A fidelidade aqui, pistis, pistis. Então é a convicção, né? A fidelidade vai estar muito ligada aqui à fé, né? Esse radical lá do latim, né? Fidele, fé, pistis, né? Convicção da verdade de algo, a fé. Então, quando a gente vai falar em fé, fidelidade, pistis. Então, aqui não é só uma acreditar, né? Mas ter a convicção da verdade. E uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança, né? Confiar, pistes, é a confiança. A fé, ela está muito atrelada à convicção, à confiança, fidelidade, em fervor, santo nascido da fé e unido com ela. Então, a fidelidade é pistes, que também vai dar ali, se eu acredito, se eu tenho fé, você tem fé? Ah, eu tenho fé. Não é só ter fé como eu acredito, né? Eu sei que Jesus está lá. Não. O pistis é eu tenho convicção verdadeira na mensagem do Cristo, né? Eu tenho a confiança com fervor no que quando eu tenho, né? Se eu falar, você tem fé em Cristo? Fé em Cristo, você acredita? O fé não é só acreditar, é ter essa confiança verdadeira, essa confiança com fervor. É bem interessante porque vai muito além. E aqui nós pegamos a palavra Salvador, né? Está aqui também no final do nosso verso 10, né? Assim em tudo a doutrina, né? Honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Salvador aqui é Soter, que é o libertador, o preservador. Então, é ele que vai, né? O nosso Salvador, Deus, é aquele que nos liberta, aquele que nos preserva das coisas. E isso é bem interessante. E a gente vê que nesses versos, né, que nós estamos estudando, estudamos hoje de 6 a 10, ele vem trazendo vários ensinamentos para nós, para que o nosso comportamento, o jeito que a gente acha nos relacionamentos, eles fluam, né? Como era para acontecer lá no início do cristianismo, para que o adversário não venha acusar ninguém, porque ele era tão íntegro que ninguém poderia falar nada dele. Nós podemos transportar aqui para os nossos dias de hoje e tentar buscar esse estado, né, de austeridade, esse estado de altruísmo, de comportamento reto, de andar na estrada correta. Então, hoje em dia, aqui nos dias atuais, estamos vendo, sim, mudanças de valores, muitas coisas que a gente não entende bem, mas nós que estamos buscando o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, precisamos estar atentos aos conselhos que Paulo enviava, né? Aos ensinamentos, os conselhos, as orientações que Paulo enviava a Tito, porque é como se eu, você, todos nós, hoje, fôssemos o Tito recebendo essas orientações. Então, para o próximo estudo, nós vamos
iniciar aqui como viver guardando a esperança, a última ali parte da nossa estrutura, da divisão que nós fizemos, e vamos finalizar o capítulo 2. Então, iremos estudar o capítulo 2, os versos de 11 a 15, e encerraremos o capítulo 2 no nosso próximo estudo, no nosso próximo episódio. Então, eu queria agradecer demais a participação de todos, as vibrações, as energias amorosas que vocês emitem aqui para nós, para esse singelo estudo, essa singela proposta de reflexão que possa nos auxiliar de alguma maneira, trazendo aí um pouco de reflexão, de reconforto, de orientação para onde que nós temos que seguir no nosso dia a dia. Nós estamos aqui muito felizes, temos ainda trazendo aqui no canal uma mensagem diária agora. Estamos com uma mensagem diária todo dia da semana, de segunda a sexta. Temos uma mensagem 1 minuto com Chico Xavier. São mensagens reflexivas que eles vão estar disponíveis todos os dias, vão estar disponíveis a partir das 6 horas da manhã e vai ficar lá no nosso canal, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Todo dia uma mensagem nova, 1 minuto com Chico Xavier, é mais uma vertente desse nosso projeto de levar um pouquinho de reflexão, de orientação, de ensinamento que transcende a matéria. Então, nós, ao acordarmos, teremos aí a mensagem diária, de segunda a sexta, 1 minuto com Chico Xavier. Então, espero que você possa aí também usufruir dessa mensagem, dessa reflexão, para iniciar o dia já com o pé direito, com uma renovação, com uma mensagem, com uma motivação que possa nos auxiliar no nosso dia a dia. Se você ainda não está inscrito aqui, entrou agora, não está, se inscreva para poder receber aí essas mensagens. Vai lá, se inscreva, acione as notificações, porque toda vez que você entrar no seu canal de YouTube, se você é inscrito aqui nesse canal, vai aparecer o que nós estamos divulgando no canal. Aí você vai conseguir, é só entrar no YouTube, todo dia de manhã, 7 horas da manhã, um exemplo, vai aparecer a mensagem aqui para que a gente possa, né, usufruir dessas reflexões trazidas pela abençoada e bendita mediunidade do Chico Xavier, e que possamos, assim, ter um dia melhor, já começar um dia com o pé direito. Muito obrigado a todos, um grande beijo, que Jesus abençoe os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal.